Boa tarde, salve Maria, sejam bem-vindos a mais essa tarde de oração. Que o Senhor acolha as nossas intenções pelas mãos de Nossa Senhora, dos nossos santos anjos da guarda, dos nossos santos de devoção e do glorioso São José. Hoje, segunda-feira, dia 5 de maio, estamos aí às vésperas do conclave, que será depois de amanhã, vai iniciar depois de amanhã, dia 7 de maio. E nós vamos continuar falando sobre esse assunto, porque se vê muita coisa pela internet. Muita coisa que não é verdadeira. A morte de um papa marca não apenas o fim de um pontificado, mas também o início de um período profundamente espiritual para a igreja, a sede vacante. Nestes dias, os fiéis do mundo inteiro voltam seus olhos e corações para Roma, onde os cardeais se reúnem no conclave para eleger o novo sucessor de Pedro. No centro desse processo há uma certeza inabalável. É o Espírito Santo quem guia a igreja. Cristo prometeu aos apóstolos que não os deixaria órfãos, mas enviaria o Espírito Santo para conduzi-los à verdade plena. Essa promessa continua a se cumprir em cada tempo da história da igreja, especialmente em momentos como o conclave, quando a barca de Pedro precisa de um novo timoneiro. A igreja sempre ensinou que a oração tem eficácia real e concreta. Quando os fiéis se unem em súplica, especialmente em tempos decisivos, o céu se move. O Papa Leão XIII disse: a oração justamente alcança sua eficácia máxima em impetrar o auxílio do céu quando é elevada publicamente, com perseverança e concórdia, por muitos fiéis que formem um só coro de suplicantes. Durante o conclave, o papel da oração é preparar espiritualmente os cardeais eleitores para que estejam abertos ao discernimento e não guiados por critérios meramente humanos. Invocar a assistência do Espírito Santo que, como vento impetuoso em Pentecostes, sopra onde quer. Unir o corpo místico de Cristo em torno de sua cabeça visível, o Papa. Sustentar a igreja inteira em esperança, mesmo diante de um tempo de incerteza e expectativas. O Papa Bento XVI escreveu: é precisamente esta nossa debilidade que se torna, através do Espírito Santo, verdadeira oração, contato autêntico com Deus. O Espírito Santo é o intérprete que nos faz compreender a nós mesmos e a Deus o que queremos dizer. E então, como podemos rezar pelo conclave? Não se trata apenas de uma formalidade ou de repetir fórmulas. Rezar pelo conclave é um ato de fé viva na ação de Deus na história. Eis algumas práticas de intercessão. Oferecer a Santa Missa em intenção do conclave dos cardeais eleitores. Rezar o terço ou rosário pedindo à Virgem Maria, Mãe da Igreja, que interceda pela eleição do novo Papa. Clamar ao Espírito Santo com hinos tradicionais como o Veni Creator Spiritus. Fazer jejum ou penitência unindo sacrifícios ao pedido pela vontade de Deus. E o que está em jogo é mais do que um nome, uma missão. A escolha de um novo Papa não é apenas a definição de um nome, é o discernimento de um homem que receberá sobre os ombros a missão de confirmar os irmãos na fé, de ser sinal de unidade visível e guardião de depósito de fé. Em tempos de tantas crises, relativismos, paganismos e desafios culturais, a igreja precisa de um pastor segundo o coração de Cristo, um homem de oração, coragem, fidelidade e visão espiritual. Por isso, a oração dos fiéis é indispensável. Mas, em meio a tantos pedidos de orações pelo conclave, é uma enxurrada de postagens na internet, nas redes sociais, e a gente precisa acabar com isso. Nós somos cristãos, nós somos os filhos de Deus, nós somos aqueles a quem Deus espera que rezemos e não criemos confusão. Então eu trouxe aqui uma postagem muito boa de Carlos Maliano. Ele tem um perfil no Instagram, Católicos Querem Saber, e ele fala: e o Apocalipse continua sendo usado para mentir. Coitados dos papas.
E aqui ele fala: hoje quero destacar um ponto interessante em meio a esse turbilhão que tem agitado a internet e atropelado os cristãos emocionados, aqueles que não estudam, mas acreditam em tudo que vem nas redes sociais. Quando o Papa Francisco foi eleito em 2013, muito falso profeta apareceu dizendo que ele era a besta do Apocalipse, o anticristo, aquele que abriria as portas para o fim do mundo. Tudo isso foi dito com base em um trecho do livro do Apocalipse que, segundo eles, traria essa revelação de forma clara. O texto é o seguinte: aqui se requer uma inteligência penetrante. As 7 cabeças são 7 montanhas sobre as quais se assenta a mulher. São também 7 reis, 5 já caíram, um subsiste, o outro ainda não veio, e quando vier, deve permanecer pouco tempo. Quanto à fera, que era e já não é, ela mesma é o 8º rei. Todavia é um dos 7 e caminha para a perdição. A interpretação dos falsos profetas começa com um ponto verdadeiro. As 7 montanhas seriam Roma, também conhecida como a cidade das 7 colinas, o que é fato. Mas a partir daí começam os ajustes maldosos. Eles pegam o Tratado de Latrão, assinado em 1929, quando o Vaticano se tornou um país independente da Itália, e daí listam todos os papas desde então como os tais reis do Apocalipse. Primeiro rei seria Pio XI, segundo rei Pio XII, terceiro rei João XXIII, quarto rei Paulo VI, quinto rei João Paulo I, sexto rei João Paulo II, sétimo rei Bento XVI, oitavo rei Francisco. Dessa forma, diziam eles, em Francisco se cumpriria a profecia. Quanto à fera que era e já não é, ela mesma é o 8º rei. Francisco seria então a tal fera, a besta que caminharia para a perdição. Embora o 8º seria um dos 7, pois pertence à mesma linhagem papal. Bom, o tempo passou. Francisco governou a igreja por 12 anos e agora partiu para a casa do Pai. Não foi besta, não caminhou para a perdição e o mundo não acabou. E agora? Agora é hora de mentir de novo, adaptando a interpretação do Apocalipse. O que estão dizendo agora? Que na verdade Francisco não foi o 8º. Como Bento XVI renunciou e Francisco assumiu, dizem que ele ainda contaria como 7º rei, pois estaria dando continuidade ao reinado de Bento. Loucura! Cada papa tem seu próprio governo. Assim já preparam o terreno. Como Francisco ainda seria o 7º, o próximo papa, que será eleito no conclave, que começa depois de amanhã, dia 7 de maio, é que será a fera, o anticristo, o organizador do fim do mundo e blá, 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 blá. E já sabemos o que vai acontecer, não é? O novo papa será eleito, fará seu pontificado e ao final, quando falecer, voltarão os falsos profetas para ajustar novamente o texto do Apocalipse e anunciar que, agora sim, chegou a besta prometida. Tudo mentira, tudo enganação. Tudo feito para espalhar medo e controlar mentes e, claro, ganhar dinheiro. Mas afinal, de que o Apocalipse está falando? Como não me canso de explicar aos meus alunos, o Apocalipse fala de coisas do tempo em que foi escrito. Não está falando de eventos futuros. E o próprio João já deixa isso claro no primeiro versículo do livro. Revelação de Jesus Cristo que lhe foi confiada por Deus para manifestar aos seus servos o que deve acontecer em breve. Em breve não é daqui a 2000 anos. O Apocalipse foi escrito para comunidades cristãs do primeiro século, perseguidas pelo Império Romano. João faz então uma crítica cifrada aos imperadores que estavam há décadas perseguindo judeus e cristãos. Augusto, o primeiro rei, Tibério, o segundo rei, Calígula, o terceiro rei, Cláudio, quarto rei, Nero, quinto rei, Vespasiano, sexto rei, Tito, sétimo rei, Domiciano, oitavo rei. O oitavo rei, a fera, é Domiciano. Foi ele quem intensificou a perseguição aos cristãos, exigiu ser adorado como Deus e decretou que quem se recusasse a cultuá-lo não poderia comprar nem vender. Ou seja,
seria totalmente excluído da sociedade. O Apocalipse foi escrito no período entre Nero e Domiciano. Tudo que se fala de besta, de fera, de perseguição, está falando desse período. Precisamos tratar a Bíblia com respeito, e a melhor forma de fazer isso é buscar compreender o que o autor realmente escreveu, qual era a sua intenção e qual a mensagem genuína que queria transmitir. Caso contrário, corremos o grave risco de fraudar a Escritura e mentir desavergonhadamente. O Apocalipse não é um oráculo de terror, mas uma mensagem de esperança para os perseguidos. Vamos respeitá-lo. E vamos rezar mais uma vez pelo conclave, pela sede vacante. Vamos pedir que o Espírito Santo envie um pastor fiel, um pastor perseverante, um pastor que realmente seja um outro Cristo. Suplicamos, ó Deus, com humildade, que vossa imensa piedade conceda à Sacrossanta Igreja Romana um pontífice, que por seu zelo por nós possa ser agradável a vós, que seja assíduo no governo da Igreja para a glória e reverência do vosso nome. Por nosso Senhor Jesus Cristo, vosso Filho, na unidade do Espírito Santo, por todos os séculos dos séculos. Amém. Pelo sinal da Santa Cruz, livrai-nos Deus nosso Senhor dos nossos inimigos. Em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém. Vinde, Espírito Santo, vinde por meio da poderosa intercessão do Imaculado Coração de Maria, vossa amadíssima esposa. Vinde, Espírito Santo, vinde por meio da poderosa intercessão do Imaculado Coração de Maria, vossa amadíssima esposa. Vinde, Espírito Santo, vinde por meio da poderosa intercessão do Imaculado Coração de Maria, vossa amadíssima esposa. Pai nosso que estais nos céus, santificado seja o vosso nome, venha a nós o vosso reino, seja feita a vossa vontade, assim na terra como no céu. O pão nosso de cada dia nos dai hoje. Perdoai-nos as nossas ofensas, assim como nós perdoamos a quem nos tem ofendido. E não nos deixeis cair em tentação, mas livrai-nos do mal. Amém. Ave Maria, cheia de graça, o Senhor é convosco. Bendita sois vós entre as mulheres, e bendito é o fruto do vosso ventre, Jesus. Santa Maria, Mãe de Deus, rogai por nós, pecadores, agora e na hora da nossa morte. Amém. Creio em Deus Pai Todo-Poderoso, Criador do céu e da terra, e em Jesus Cristo, seu único Filho, nosso Senhor, que foi concebido pelo poder do Espírito Santo, nasceu da Virgem Maria, padeceu sob Pôncio Pilatos, foi crucificado, morto e sepultado, desceu à mansão dos mortos, ressuscitou ao terceiro dia, subiu aos céus, está sentado à direita de Deus Pai Todo-Poderoso, donde há de vir a julgar os vivos e os mortos. Creio no Espírito Santo, na Santa Igreja Católica, na comunhão dos santos, na remissão dos pecados, na ressurreição da carne, na vida eterna. Amém. Nessa primeira dezena, nós vamos pedir ao Senhor as intenções pela saúde, a saúde física, a saúde espiritual, a saúde mental de cada um de nós. Que o Senhor acolha essas intenções, que o Senhor sonde os nossos corações, e o Senhor sabe todos aqueles que nos pediram orações, que o Senhor também os visite nessa tarde. Eterno Pai, eu vos ofereço o corpo e o sangue, a alma e a divindade de vosso diletíssimo Filho, nosso Senhor Jesus Cristo, em expiação dos nossos pecados e dos do mundo inteiro. Pela sua dolorosa paixão, tende misericórdia de nós e do mundo inteiro. Pela sua dolorosa paixão, tende misericórdia de nós e do mundo inteiro. Pela sua dolorosa paixão, tende misericórdia de nós e do mundo inteiro. Pela sua dolorosa paixão, tende misericórdia de nós e do mundo inteiro. Pela sua dolorosa paixão, tende misericórdia de nós e do mundo inteiro. Pela sua dolorosa paixão, tende misericórdia de nós e do mundo inteiro. Pela sua dolorosa paixão, tende misericórdia de nós e do mundo inteiro. Pela sua dolorosa paixão, tende misericórdia de nós e do mundo inteiro. Pela sua dolorosa paixão,
tende misericórdia de nós e do mundo inteiro. Pela sua dolorosa paixão, tende misericórdia de nós e do mundo inteiro. Nessa segunda dezena, eu quero pedir por todos os sacerdotes religiosos, pelas crianças, jovens, adolescentes, que o Senhor coloque anjos no caminho deles, que possa guiá-los sempre nos caminhos do bem, que os sacerdotes estejam realmente a serviço do Senhor, que não se desviem e que não levem a desviar toda uma comunidade. Que as crianças sejam protegidas na sua inocência, sejam protegidas no seu espírito, que elas estejam sempre inclinadas para Deus, sempre. Que o Senhor as abençoe e as proteja sempre. Eterno Pai, eu vos ofereço o corpo e o sangue, a alma e a divindade de vosso diletíssimo Filho, nosso Senhor Jesus Cristo, em expiação dos nossos pecados e dos do mundo inteiro. Pela sua dolorosa paixão, tende misericórdia de nós e do mundo inteiro. Pela sua dolorosa paixão, tende misericórdia de nós e do mundo inteiro. Pela sua dolorosa paixão, tende misericórdia de nós e do mundo inteiro. Pela sua dolorosa paixão, tende misericórdia de nós e do mundo inteiro. Pela sua dolorosa paixão, tende misericórdia de nós e do mundo inteiro. Pela sua dolorosa paixão, tende misericórdia de nós e do mundo inteiro. Pela sua dolorosa paixão, tende misericórdia de nós e do mundo inteiro. Pela sua dolorosa paixão, tende misericórdia de nós e do mundo inteiro. Pela sua dolorosa paixão, tende misericórdia de nós e do mundo inteiro. Pela sua dolorosa paixão, tende misericórdia de nós e do mundo inteiro. Nessa terceira dezena, nós vamos colocar pelo nosso Brasil, pedindo ao Senhor a graça da libertação, que o Senhor nos liberte do comunismo, da corrupção, das ideologias satânicas e de todo mal, que o Senhor proteja a nossa nação brasileira, nossa terra de Santa Cruz, de toda influência maligna. Nós vamos colocar também por todas as mulheres que pensam em abortar, que o Senhor não permita tamanha atrocidade, que o Senhor proteja todas as crianças, especialmente aquelas que estão no ventre de suas mães e que pensam no aborto. Eterno Pai, eu vos ofereço o corpo e o sangue, a alma e a divindade de vosso diletíssimo Filho, nosso Senhor Jesus Cristo, em expiação dos nossos pecados e dos do mundo inteiro. Pela sua dolorosa paixão, tende misericórdia de nós e do mundo inteiro. Pela sua dolorosa paixão, tende misericórdia de nós e do mundo inteiro. Pela sua dolorosa paixão, tende misericórdia de nós e do mundo inteiro. Pela sua dolorosa paixão, tende misericórdia de nós e do mundo inteiro. Pela sua dolorosa paixão, tende misericórdia de nós e do mundo inteiro. Pela sua dolorosa paixão, tende misericórdia de nós e do mundo inteiro. Pela sua dolorosa paixão, tende misericórdia de nós e do mundo inteiro. Pela sua dolorosa paixão, tende misericórdia de nós e do mundo inteiro. Pela sua dolorosa paixão, tende misericórdia de nós e do mundo inteiro. Pela sua dolorosa paixão, tende misericórdia de nós e do mundo inteiro. Nessa quarta dezena, nós vamos colocar os nossos filhos, sobrinhos, netos, sejam eles crianças, jovens ou adolescentes. Mas coloquemos especialmente as crianças, adolescentes e jovens que foram abandonados, que por algum motivo estão longe dos seus pais, que o Senhor os guie, que os anjos do Senhor, que as santas dominações estejam com elas e que as guias protejam todo o decurso de sua vida. Eterno Pai, eu vos ofereço o corpo e o sangue, a alma e a divindade de vosso diletíssimo Filho, nosso Senhor Jesus Cristo, em expiação dos nossos pecados e dos do mundo inteiro. Pela sua dolorosa paixão, tende misericórdia de nós e do mundo inteiro. Pela sua dolorosa paixão, tende misericórdia de nós e do mundo inteiro. Pela sua dolorosa paixão, tende misericórdia de nós e do mundo inteiro.
pela sua dolorosa paixão, tende misericórdia de nós e do mundo inteiro. Pela sua dolorosa paixão, tende misericórdia de nós e do mundo inteiro. Pela sua dolorosa paixão, tende misericórdia de nós e do mundo inteiro. Pela sua dolorosa paixão, tende misericórdia de nós e do mundo inteiro. Pela sua dolorosa paixão, tende misericórdia de nós e do mundo inteiro. Pela sua dolorosa paixão, tende misericórdia de nós e do mundo inteiro. Pela sua dolorosa paixão, tende misericórdia de nós e do mundo inteiro. Nessa quinta dezena, nós vamos pedir ao Senhor que acolha todas essas intenções que são colocadas nos comentários, todos esses pedidos, tudo aquilo que vai no nosso coração, que o Senhor sonde os nossos corações e que o Senhor, conforme a sua santa vontade, realize aquilo que nós estamos pedindo, os nossos planos, os nossos projetos, os nossos sonhos. Eterno Pai, eu vos ofereço o corpo e o sangue, a alma e a divindade de vosso diletíssimo Filho, nosso Senhor Jesus Cristo, em expiação dos nossos pecados e dos do mundo inteiro. Pela sua dolorosa paixão, tende misericórdia de nós e do mundo inteiro. Pela sua dolorosa paixão, tende misericórdia de nós e do mundo inteiro. Pela sua dolorosa paixão, tende misericórdia de nós e do mundo inteiro. Pela sua dolorosa paixão, tende misericórdia de nós e do mundo inteiro. Pela sua dolorosa paixão, tende misericórdia de nós e do mundo inteiro. Pela sua dolorosa paixão, tende misericórdia de nós e do mundo inteiro. Pela sua dolorosa paixão, tende misericórdia de nós e do mundo inteiro. Pela sua dolorosa paixão, tende misericórdia de nós e do mundo inteiro. Pela sua dolorosa paixão, tende misericórdia de nós e do mundo inteiro. Pela sua dolorosa paixão, tende misericórdia de nós e do mundo inteiro. Deus Santo, Deus Forte, Deus Imortal, tende piedade de nós e do mundo inteiro. Deus Santo, Deus Forte, Deus Imortal, tende piedade de nós e do mundo inteiro. Deus Santo, Deus Forte, Deus Imortal, tende piedade de nós e do mundo inteiro. Rezemos pela conversão dos pecadores do mundo inteiro, especialmente os da Igreja e os de nossa casa. Ó sangue e água, que jorrastes do coração de Jesus, como fonte de misericórdia para nós, eu confio em vós. Jesus, eu confio em vós. Amém. Agora vamos ouvir a meditação do Diário de Santa Faustina, com a Patrícia Mendes, missionária da Canção Nova. Peçamos que o Senhor continue abençoando para que ela continue nos ajudando com essas meditações. Diário de Santa Faustina, 1087. Quando um dia decidi exercitar-me em certa virtude, caí no erro contrário a essa virtude 10 vezes mais que em outros dias. À noite, eu estava refletindo por que eu caíra de forma tão excepcional. E então ouvi estas palavras: contaste muito contigo e pouco comigo. Compreendi a razão das minhas quedas. Nesse breve trecho do Diário de Santa Faustina, que lição Deus nos dá. E é isso que muitos de nós temos vivido, infelizmente. Mas é tempo de conversão, porque todos os dias Deus nos chama à mudança de vida. Todos os dias Deus nos convida a voltarmos para Ele. Porque, infelizmente, ao longo do dia, muitas são as distrações. Ao longo do dia, muitas são as tentações. Ao longo do dia, muitas são as situações
que vem nos tirar da vontade de Deus. Amanhecemos com um propósito, acordamos, despertamos com um propósito de sermos fiéis, de fazermos a vontade de Deus, de acertar em todas as coisas. Mas ao longo do dia, infelizmente, porque somos humanos, acabamos falhando, acabamos tirando os olhos do Senhor. E com a irmã Faustina, essa experiência foi forte nesse dia. Ela decidiu se exercitar em uma virtude. E quem de nós já não tentou também, não é? Hoje eu vou viver esse propósito. Mas no final do dia ela se depara com essa realidade. Caí no erro contrário a essa virtude 10 vezes mais que em outros dias. E à noite ela foi refletir, porque também todos nós à noite precisamos fazer essa revisão de vida. Antes de se deitar, antes de dormir, nós precisamos revisar o nosso dia. Nós precisamos olhar para tudo que nós vivemos durante aquele dia, pedir perdão a Deus pelos nossos erros e fazer o propósito de nos emendar, de sermos melhores no outro dia com a graça de Deus. E Faustina percebe que naquele dia ela caiu de forma excepcional, fora do comum. E ela se questionou o porquê dessa queda. E a resposta do Senhor é fulminante. Contaste muito contigo e pouco comigo. Guarde essa palavra do Senhor hoje para você e eu quero guardá-la para mim. Contaste muito contigo e pouco comigo. Essa experiência de irmã Faustina é uma grande lição para nós. Vamos contar mais com Deus e menos conosco? É nele que nós precisamos nos apoiar. É nele que nós precisamos colocar a nossa confiança, a nossa vida, tudo que vivemos ao longo do dia. Contar menos conosco e mais com Deus. Esse é o segredo. Bendigamos ao Senhor, demos graças a Deus. Rezemos agora o terço do amor, pedindo ao Senhor a libertação das almas do purgatório, que o Senhor tenha misericórdia e que elas sintam o alívio através das nossas orações. Pai nosso que estais nos céus, santificado seja o vosso nome, venha a nós o vosso reino, seja feita a vossa vontade, assim na terra como no céu. O pão nosso de cada dia nos dai hoje. Perdoai-nos as nossas ofensas, assim como nós perdoamos a quem nos tem ofendido. E não nos deixeis cair em tentação, mas livrai-nos do mal. Amém. Ave Maria, cheia de graça, o Senhor é convosco. Bendita sois vós entre as mulheres, e bendito é o fruto do vosso ventre, Jesus. Santa Maria, Mãe de Deus, rogai por nós, pecadores, agora e na hora da nossa morte. Amém. Creio em Deus Pai Todo-Poderoso, Criador do céu e da terra, e em Jesus Cristo, seu único Filho, nosso Senhor, que foi concebido pelo poder do Espírito Santo, nasceu da Virgem Maria, padeceu sob Pôncio Pilatos, foi crucificado, morto e sepultado, desceu à mansão dos mortos, ressuscitou ao terceiro dia, subiu aos céus, está sentado à direita de Deus Pai Todo-Poderoso, donde há de vir a julgar os vivos e os mortos. Creio no Espírito Santo, na Santa Igreja Católica, na comunhão dos santos, na remissão dos pecados, na ressurreição da carne, na vida eterna. Amém. Nessa primeira dezena, nós vamos colocar pelas almas de todos os nossos antepassados, pelas almas de todos os irmãos que passaram por essa hora da misericórdia, que rezaram conosco, também por todos aqueles que morreram de forma súbita, que o Senhor acolha todas essas almas. Doce coração de Jesus, sede meu amor,
doce coração de Maria, sede a minha salvação. Jesus, Maria, eu vos amo, salvai almas. 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 Segunda dezena. Rezemos pelas almas dos sacerdotes, religiosos, missionários e consagrados que ainda se encontram no purgatório. Doce coração de Jesus, sede meu amor. Doce coração de Maria, sede a minha salvação. Jesus, Maria, eu vos amo, salvai almas. 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 Terceira dezena, rezemos pelas almas dos nossos vizinhos falecidos e por todas as almas abandonadas e esquecidas no purgatório. Doce coração de Jesus, sede meu amor. Doce coração de Maria, sede a minha salvação. Jesus, Maria, eu vos amo, salvai almas. 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 Quarta dezena. Rezemos pelas almas dos sacerdotes falecidos que passaram pela nossa vida. Doce coração de Jesus, sede meu amor. Doce coração de Maria, sede a minha salvação. Jesus, Maria, eu vos amo, salvai almas. 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 Quinta dezena, rezemos pelas almas dos suicidas. Doce coração de Jesus, sede meu amor. Doce coração de Maria, sede a minha salvação. Jesus, Maria, eu vos amo, salvai almas. 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 Jesus, Maria, eu vos amo, salvai almas.
Sagrado coração de Jesus, fazei com que eu vos ame cada vez mais. Sagrado coração de Jesus, fazei que eu vos ame cada vez mais. Sagrado coração de Jesus, fazei que eu vos ame cada vez mais. Amém. Vamos para mais um capítulo do Evangelho como me foi revelado, da paixão e morte de Jesus, da mística católica Maria Valtorta, capítulo 604, os processos e a renegação de Pedro, considerações sobre Pilatos. Como esse capítulo é muito grande, nós vamos dividi-lo em dois. Vamos ler uma parte hoje e a outra a gente completa amanhã. E assim começa a visão de Maria Valtorta. Começa o caminho doloroso pela pequena estrada pedregosa que conduz da pracinha onde Jesus foi capturado ao Cedron, e deste por outra pequena estrada até a cidade. E logo começam as chalaças e as crueldades. Jesus, com os pulsos amarrados como está, e até a cintura, como se ele fosse doido perigoso, e com as pontas das cordas entregues a uns energúmenos cheios de ódio, é puxado para cá e para lá, como se fosse um trapo abandonado à ira de um bando de cachorrinhos. Mas se fossem cães os que estivessem fazendo aquilo, ainda seriam desculpáveis. Mas estes querem ter nomes de homens, ainda que de homens eles só tenham a aparência. E foi para fazer doer mais que eles pensaram em fazer uma amarração das duas pontas opostas das cordas, uma das quais está ligada aos pulsos de Jesus e os arranha e corta com um atrito áspero, e a outra ponta, ligada à cintura dele, comprime os cotovelos contra o tórax, apertando e cortando o alto do abdômen, torturando o fígado e os rins, onde eles fizeram grande nó, e neste ponto, o que segura as pontas das cordas bate de vez em quando, dando-lhe chicotadas e dizendo: "Arre, vamos, vamos, burrinho, trota!" E lhe dá também seus pontapés por detrás dos joelhos do torturado, que com isso cambaleia e só não cai porque as cordas puxadas de um lado e do outro o conservam de pé. Mas eles não evitam que, puxado para a direita por aquele que se ocupa das mãos, e para a esquerda por aquele que cuida da cintura, Jesus vai esbarrar contra as muretas e troncos e vai bater fortemente contra o parapeito da pequena ponte sobre o Cedron. Sua boca contundida está sangrando. Jesus levanta as mãos amarradas para limpar o sangue que lhe está sujando a barba, mas não diz nada. É verdadeiramente o cordeiro, que não morde a quem o tortura. Nesse meio tempo, algumas pessoas desceram para irem apanhar seixos e calhaus no leito do rio, e lá debaixo começa uma chuva de pedras sobre Jesus, alvo tão fácil. Como a passagem se torna difícil sobre a ponte pequena e estreita, as pessoas se aglomeram, criando um obstáculo para si mesmas, e as pedradas vão atingindo Jesus na cabeça, nas costas, e não somente Jesus, mas também os carrascos dele, que reagem jogando bastões e as mesmas pedras que lhes jogaram. E tudo isso serve para ferir de novo a Jesus na cabeça e no pescoço. Mas eles já chegaram ao fim da ponte. E agora uma ruazinha estreita está projetando as sombras de suas casas sobre a confusão, pois a lua, que está para sumir, não desce com sua luz até aquele beco contorcido, e muitas tochas no parapeito já se apagaram. Mas o ódio arranja luzes para poder ver o pobre Marte, ao qual até sua própria estatura ajuda a torturá-lo. Ele é o mais alto de todos. Por isso é mais fácil atingi-lo, agarrá-lo pelos cabelos, obrigando-o a virar violentamente a cabeça para trás, e sobre a qual lhe jogam muitas coisas sujas, que sem dúvida vão escorrer até sua boca e por sobre os olhos, causando-lhe náusea e dor. Começam a fazer a travessia do bairro de Ofel, deste bairro em que ele fez tanto bem e que tratou com tantas carícias. A multidão em alvoroço desperta os que estão dormindo, incitando-os às soleiras das portas. E se as mulheres soltam gritos de dor e fogem aterrorizadas pelo que estão vendo, os homens sim, justamente os homens que foram por ele curados,
socorridos ou atendidos com palavras amigas, ou abaixam as cabeças ficando indiferentes, ou ao menos fingindo indiferença, ou passam da curiosidade para o ódio, para o escárnio, para a ameaça, e até vão fazer parte do tétrico cortejo, para também eles poderem torturá-lo. Satanás já está em ação. Um marido que quer acompanhá-lo para ofendê-lo é agarrado por sua mulher que grita: velhaco, se estás vivo é por ele, ó homem cheio de sujeira e podridão, lembra-te disso. Mas a mulher é dominada pelo homem que bate nela bestialmente, joga-a no chão e depois sai correndo para alcançar o Marte, sobre cuja cabeça ele dá uma pedrada. Outra mulher já velha procura barrar a passagem a seu filho, que corre com cara de hiena e com um bastão para ele também feri-lo, e lhe grita: assassino do teu Salvador é que tu não serás, enquanto eu estiver viva. Mas a infeliz, atingida pelo filho com um pontapé brutal nas virilhas, cai por terra gritando: deicida e matricida, por este seio que tu rasgas pela segunda vez e pelo Messias que tu feres, que sejas amaldiçoado. A cena vai aumentando sempre mais em violência à medida que vão chegando mais perto da cidade. Antes de chegarem aos muros, e já estão abertas as portas e os soldados romanos com suas armas prontas estão observando onde e como vai se formando o tumulto, preparados para intervir se o prestígio de Roma o exigisse, lá está João com Pedro. Eu creio que eles tenham chegado ali por algum atalho que tenham tomado passando a Val o Cedron acima da ponte e indo velozmente bem à frente da multidão que vai devagar, por causa de si mesma ao criar obstáculos para andar. Eles estão na sombra de um corredor, perto de uma pequena praça que fica antes dos muros, e estão com os mantos sobre as cabeças, fazendo um véu para seus rostos. Mas quando Jesus chega, João deixa cair o seu manto e mostra sua face pálida e desfigurada ao livre clarão da lua, que ali ainda faz chegar sua luz antes de sumir atrás da colina, que está para lá dos muros e que eu ouço ser chamada Tofete pelos esbirros da captura. Pedro não tem coragem de descobrir-se, mas vai para a frente a fim de ser visto. Jesus olha para os dois e tem um sorriso de uma bondade infinita. Pedro gira sobre si mesmo e volta para o seu canto escuro, com as mãos sobre os olhos, todo encurvado, envelhecido, já transformado em um farrapo de homem. João fica corajosamente onde está, e somente quando a multidão barulhenta acabou de passar é que ele vai alcançar Pedro e o pega por um cotovelo, guia-o como se fosse alguém que guia seu pai cego, e entram os dois na cidade, indo atrás da turba que vai vociferando. Ouço as exclamações assombradas, zombeteiras de alguns e as de compaixão dos soldados romanos. Há quem amaldiçoe por ter se levantado da cama por causa daquele idiota. Há quem zombe dos judeus capazes de prender uma mulherzinha. Quem tem compaixão da vítima, pois ele sempre foi bom, e houve quem dissesse: eu gostaria mais que me tivessem matado para não vê-lo naquelas mãos. Esse foi um grande. A minha estima é por duas coisas neste mundo, esse homem e Roma. Por Júpiter, exclama o de grau mais alto, eu não quero saber de aborrecimentos. Agora vou falar com Alferes, que ele pense em dizê-lo a quem deve. Eu não quero ser mandado a combater os germanos. Estes hebreus são os fedorentos, umas serpentes, umas sarnas. Mas aqui a vida está garantida, e perto de Pompeia eu tenho uma menina. Eu deixo todos para acompanhar Jesus, que vai andando pelo caminho que faz uma volta na subida que se dirige para o templo. Contudo, eu estou vendo e compreendendo que a casa de Anás, para onde o querem levar, é e não é naquele labirinto, naquele aglomerado que é o templo, pois este ocupa toda a colina de Sião, e esta fica nas extremidades, perto de uma série de paredões que parecem estar no limite da cidade, e que deste lugar se estendem com pórticos e pátios pelo lado do monte até chegar ao recinto do templo verdadeiro e propriamente dito, isto é,
daquele ao qual vão os israelitas para as suas diversas manifestações de culto. Um alto portão de ferro se abre na muralha. A ele acorrem e batem com força na porta essas hienas ávidas. E mal a porta se lhes abre, eles, como um pé de vento em redemoinho, irrompem para dentro, quase derrubando e pisando na serva que foi abrir a porta, e a escancaram completamente, a fim de que a turba vozeadora possa entrar. E tendo esta entrado, eles a fecham e trancam, pois estão cheios de medo, talvez de Roma ou dos seguidores do Nazareno. Os seus seguidores, onde estão? A turba percorre o átrio da entrada, depois atravessa um amplo pátio, um corredor e um outro pátio com mais outro corredor, e vão arrastando Jesus por cima de 3 degraus e percorrendo de carreira uma série de pórticos elevada sobre um pátio, para poderem chegar mais depressa a uma rica sala onde está um homem, já de idade, vestido de sacerdote. Deus te console, Anás, diz aquele que parece ser o oficial, se é que oficial pode ser chamado carrasco que foi comandando aqueles bandidos. Eis aí o culpado, à tua santidade eu o confio, a fim de que Israel fique livre da culpa. Deus te abençoe pela tua sagacidade e pela tua fé. Que bela sagacidade! Teria bastado uma palavra de Jesus para fazê-los cair por terra, como no Getsêmani. Quem és tu? Jesus de Nazaré, o Rabi, o Cristo, e tu me conheces. Não fiz nada no escuro. No escuro não, mas desencaminhaste as turbas com doutrinas tenebrosas, e o templo tem o direito e o dever de tutelar a alma dos filhos de Abraão. A alma, sacerdote de Israel, podes tu dizer que pela alma do menor ou do maior deste povo tu sofreste? E tu, então, que foi que fizeste que possa chamar-se um sofrimento? Que foi que eu fiz? Por que me perguntas isso? Todo Israel fala, desde a cidade santa ao mais pobre dos bairros, até as pedras falam para dizerem o que foi que eu fiz. Eu dei a vista aos cegos, a vista dos olhos e do coração. Abri o ouvido dos surdos para as vozes da terra e as vozes do céu. Fiz caminhar os estropiados e os paralíticos, para que começassem a marcha para Deus, desde a carne, e a continuassem pelo Espírito. Eu purifiquei os leprosos, das lepras de que fala a lei mosaica e daquela que faz o infectado aos olhos de Deus, os pecados. Eu ressuscitei os mortos, e não digo que seja grande coisa chamar de novo à vida uma carne, mas grande coisa é redimir um pecador, e eu o fiz. Eu socorri os pobres, ensinando aos ávidos e ricos hebreus o preceito santo do amor, e permanecendo pobre, não obstante o rio de ouro que passou pelas minhas mãos. Eu sozinho enxuguei mais lágrimas do que todos vós, que sois possuidores de riquezas. Mas afinal, eu dei uma riqueza que não tem nome, o conhecimento da lei, a certeza de que somos todos iguais e de que aos olhos santos do Pai, igual é o pranto e o delito que sejam derramados ou praticados pelo tetrarca que pelo pontífice, pelo mendigo ou pelo leproso que morre na estrada. Isso foi o que eu fiz e nada mais. Sabes que estás acusando a ti mesmo? Tu dizes as lepras que tornam infectados aos olhos de Deus, mas não constam na lei de Moisés. Tu insultas Moisés e insinuas que existem lacunas na lei dele. A lei não é dele, é de Deus, isto é que é. Mais do que a lepra, que é uma desventura na carne que tem um fim, eu julgo grave, e assim é a culpa que é uma desventura eterna para o espírito. Tu ousas dizer que podes perdoar pecados? Como é que fazes isso? Se com um pouco de água lustral e o sacrifício de um carneiro é lícito, e se pode crer que se anule a culpa, que ela fique expiada e se possa ficar livre dela, como é que não poderá fazê-lo o meu pranto, o meu sangue e a minha vontade? Mas tu não estás morto, então onde está o sangue? Eu ainda não estou morto, mas estarei conforme está escrito. No céu, desde quando Sião ainda existia, desde quando Moisés ainda não existia,
desde quando Jacó não existia, desde quando o rei do mal mordeu o coração do homem e o envenenou nele e em seus filhos. Está escrito na terra, no livro em que estão as palavras dos profetas. Está escrito nos corações, no teu, no de Caifás e no dos sinedritas, que não me perdoam. Não, esses corações não me perdoam por ser bom. Eu os absolvo, antecipando o sangue. Agora eu realizo a absolvição com a purificação nele. Tu dizes que nós somos ávidos e ignorantes quanto ao preceito do amor. E não é verdade? Por que é que me matais? É porque tendes medo de que eu vos destrone. Oh, não temais, o meu reino não é deste mundo. Eu vos deixo com uns patrões que têm todo o poder. Mas o Eterno é que sabe quando se há de dizer o basta, que vos fará cair fulminados. Como foi com Doras, não? Ele morreu de raiva, não foi pelo raio do céu. Deus estava do outro lado esperando-o para fulminá-lo. E tu ficas repetindo a mim que sou parente dele e tens essa coragem? Eu sou a verdade e a verdade nunca é medrosa. Soberbo e doido! Não, eu sou sincero. Tu me acusas de ofender-vos, mas não tendes ódio todos vós? Vós vos odiais uns aos outros. Agora o que vos está unindo é o ódio a mim, mas amanhã, quando me tiverdes matado, vosso ódio voltará para ficar entre vós, e mais feroz ainda, e vivereis com esta hiena nas costas e esta serpente no coração. Eu ensinei o amor, por ter piedade do mundo. Eu ensinei a ser não ávidos e ter misericórdia. De que me acusas? Por teres inventado uma doutrina nova. Ó sacerdote, Israel já está cheio de novas doutrinas. Os essênios têm a deles, os sadoquistas a deles, os fariseus a deles, e cada um tem a sua secreta que para um se chama prazer, para outro é o ouro, para outro o poder, e cada um tem o seu ídolo. Mas eu não. Eu tenho restabelecido a espezinhada fé de meu pai, o Deus eterno, e simplesmente voltei a ensinar as 10 proposições do Decálogo, gastando todas as forças dos meus pulmões para fazer que elas entrassem nos corações que não as conheciam mais. Que horror! Que blasfêmia! Não existe um templo em Jerusalém? Seremos agora como os desterrados da Babilônia? Responde! É isto mesmo que sois, e mais ainda, aqui há um templo, sim, um edifício. Deus não está nele. Ele fugiu de lá diante da abominação que se pratica em sua casa. Mas por que é que me fazes tantas perguntas se minha morte já está decidida? Nós não somos assassinos, matamos quando temos o direito disso, por uma culpa provada. Mas eu quero salvar-te. Fala-me e eu te salvarei. Onde estão os teus discípulos? Se tu os entregas, eu te deixo livre. Dá-me os nomes de todos, e antes os dos escondidos do que os conhecidos. Dize-me, Nicodemos é teu discípulo? E José? E Gamaliel? E Eleazar? Mas deste eu já sei, não é preciso dizer. Mas fala, tu bem sabes, eu posso te matar ou te salvar. Eu sou poderoso. Tu és uma lama, um lodo. Eu deixo à lama, ao lodo, o papel de espião. Eu sou a luz. Um dos esbirros lhe dá um soco. Eu sou luz, luz e verdade. Eu falei abertamente ao mundo, ensinei nas sinagogas e no templo, onde se reúnem os judeus, e não disse nada em segredo. Eu repito, por que é que me interrogas? Interroga aqueles que ouviram o que eu disse, eles o sabem. Um outro esbirro lhe dá uma bofetada, gritando: é assim que respondes ao sumo sacerdote? Eu estou falando a Anás, o pontífice é Caifás, e eu falo com o respeito devido a um ancião. Mas se te parece que eu falei mal, dize-me o que foi, e se não, por que me bates? Deixa-o falar, eu vou a Caifás. Vós segurai-o aqui, até contra a ordem minha, e não deixeis que ele fale com ninguém. E Anás sai. Jesus não fala nada, nem mesmo com João, que ousa ficar na porta desafiando aquela súcia de esbirros. Mas Jesus, sem dizer nada,
lhe deve ter dado uma ordem, porque João, depois de um olhar aflito, sai de lá e eu o perco de vista. Jesus fica entre os esbirros. Estes lhe dão lambadas com a corda, escarram sobre ele, dizem-lhe chalaças, dão-lhe pontapés, puxam-lhe os cabelos que ainda estão na cabeça. Finalmente chega um servo dizendo que devem levar o prisioneiro à casa de Caifás. E Jesus, amarrado e maltratado, sai de novo por baixo do pórtico e o percorre até um corredor. Depois atravessa um pátio no qual muita gente está se esquentando junto ao fogo, pois a noite foi dura e ventosa, nas primeiras horas desta sexta-feira. Aí estão agora Pedro e João, misturados com a multidão dos inimigos, e certamente eles precisam ter muita coragem para ficarem lá. Jesus olha para eles e tem uma sombra de sorriso em seus lábios, que estão inchados pelos muitos tapas recebidos. É longo o caminho por entre pórticos, pátios e corredores. Mas que casas tinham esse pessoal do templo? Mas no recinto pontifical, a multidão não entra. Ela é repelida no átrio de Anás. E Jesus vai sozinho entre os esbirros e os sacerdotes. Entra em uma grande sala que parece perder sua forma retangular por causa da grande quantidade de cadeiras, fixadas com uns grampos nas paredes, mas deixando no centro um espaço vazio, para lá do qual há 2 ou 3 cadeiras colocadas sobre estrados. Enquanto Jesus ainda está para entrar, o Rabi Gamaliel alcança e os guardas dão uma brusca arrancada no prisioneiro para que ele abra caminho, pois o Rabi de Israel vai passar. Mas este, rígido como uma estátua, hierático, vai mais devagar e, mal movendo os lábios, sem olhar para ninguém, pergunta: Quem és tu? Dize-o a mim. E Jesus docemente lhe responde: Lê os profetas, e neles encontrarás resposta. O primeiro sinal está neles, e o outro está por vir. Gamaliel recolhe o seu manto e entra. Atrás dele entra Jesus. E enquanto Gamaliel vai para uma cadeira, Jesus é arrastado para o centro do átrio, de frente para o pontífice. E ficam ali esperando até que tenham entrado todos os membros do sinédrio. Depois tem início a sessão. Mas Caifás vê 2 ou 3 cadeiras desocupadas e pergunta: Onde está Eleazar? E João? Aí se levanta um jovem escriba, como me parece ser, inclina-se e diz: Eles não quiseram vir. Aqui está o que escreveram. Que se conserve, responderão por isso. Que é que tem os santos membros deste conselho a dizer sobre este homem? Eu vou falar. Na minha casa ele violou o sábado. Deus é minha testemunha disso, se eu estiver mentindo. Ismael ben Fabi não mente nunca. É verdade isso, acusado? Jesus fica calado. Eu vi convivendo com meretrizes conhecidas, fingindo-se profeta. Ele tinha feito do seu covil um lupanar e, pior ainda, com mulheres pagãs. Comigo estavam Sadoc, Calexabona e Naum, confidente de Anás. Eu estou dizendo a verdade. Sadoc e Calexabona, se não estiver, desmenti-me. É verdade, é verdade. E então, o que dizes? Jesus fica calado. Não lhe faltava ocasião para zombar de nós e fazer que de nós zombassem os outros. O povo já não nos ama por causa dele. Tu os odeias? Profanaste os membros santos? Jesus fica calado. Este homem é um endemoninhado. Tendo voltado do Egito, ele pratica magia negra. Como provas? Pelo meu crédito e pelas tábuas da lei. Esta acusação é grave. Defenda-te. Jesus fica calado. O teu ministério é ilegal e tu sabes disso e é passível de morte. Fala. Gamaliel diz: Ilegal é esta nossa sessão. Levanta-te, Simeão, e vamos embora. Mas, Rabi, não estás ficando doido? Eu respeito as fórmulas. Não nos é lícito proceder como estamos procedendo, e disso eu farei uma acusação pública. E o Rabi Gamaliel sai, rígido como uma estátua, acompanhado por um homem de seus 35 anos que é parecido com ele. Faz-se um pouco de tumulto e disso se aproveitam Nicodemos e José para falarem a favor do Marte. Gamaliel tem razão, ilícita é a hora e ilícito é o lugar.
e as acusações não são consistentes. Pode alguém acusá-lo de um notório desprezo da lei? Eu sou amigo dele e juro que sempre o achei respeitador da lei, diz Nicodemos. E eu também. E para não subscrever a um delito, eu cubro a minha cabeça, não por ele, mas por nós, e saio. E José se levanta de seu lugar para sair, e sai. Mas Caifás brada: Ah, é assim que dizeis? Então que venham as testemunhas juradas, ouvi-as, e depois poderei ir-vos. Entram dois tipos que parecem delinquentes. Eles têm olhares desconfiados, um riso cruel e posturas aduladoras. Falai! Não é permitido ouvi-los juntos, grita José. Eu sou o sumo sacerdote e o ordeno. E silêncio. José dá um murro na mesa e diz: Desçam sobre ti as chamas do céu. Desde este momento fica sabendo que o ancião José é inimigo do Sinédrio e amigo do Cristo. E assim eu passo a informar ao pretor que aqui se condena qualquer um à morte, sem contar com a permissão de Roma. E ele sai violentamente, dando um empurrão a um fraco e jovem escriba que o queria deter. Nicodemos, mais pacato, sai sem dizer nada. E ao sair, passa diante de Jesus e olha para ele. Há um novo tumulto. Estão com medo de Roma, mas a vítima expiatória é sempre e ainda Jesus. Por causa de ti, olha tudo isso, tu és o corruptor dos melhores dos judeus, tu os tens prostituído. Jesus se cala. Falem agora as testemunhas, grita Caifás. Sim, este homem fazia uso do como é que se chama aquilo? Será o tetragrama? Sim, isso mesmo, ele evocava os mortos, ensinava a revolta contra o sábado e a profanação do altar. Nós juramos que é assim. Ele dizia que queria destruir o templo para edificá-lo de novo com a ajuda dos demônios. Não, ele dizia, não será o homem que o edificará. Caifás desce de sua cadeira e vai para perto de Jesus. Baixote, obeso, feio, fica parecendo um enorme sapo ao lado de uma flor. Porque Jesus, ainda que esteja ferido, contundido, sujo e despenteado, está ainda muito belo e majestoso. Não respondes? Não ouves que acusações fazem contra ti? São horrendas, fala para afastares de ti a afronta deles. Mas Jesus fica calado, ele olha e se cala. Responde a mim então, eu sou o teu pontífice, em nome do Deus vivo eu te conjuro. Dize-me, és tu o Cristo, Filho de Deus? Tu disseste, eu sou, e vereis o Filho do Homem sentado à direita do poder do Pai, quando ele vier sobre as nuvens do céu. Mas afinal, por que é que me interrogas? Eu falei em público durante 3 anos, e nada falei ocultamente. Pergunta àqueles que me ouviram. Eles te dirão o que eu disse e o que eu fiz. Um dos soldados que o estão segurando bate em sua boca, fazendo-a sangrar de novo, e grita: É assim que respondes, ó Satanás, ao sumo pontífice? E Jesus, com mansidão, responde a esse e àquele de antes: Se eu falei bem, por que é que me bates? E se eu falei mal, por que é que não me dizes onde está o meu erro? Eu repito, eu sou Cristo, o Filho de Deus, não posso mentir. O sumo sacerdote, o eterno sacerdote, sou eu. Somente eu é que trago o verdadeiro racional sobre o qual está escrito, doutrina e verdade. E a estas eu sou fiel. Até a morte, que é ignominiosa aos olhos do mundo, mas santa aos olhos de Deus, e até a feliz ressurreição. Eu sou o ungido, pontífice e rei eu sou. E já estou para segurar o meu cetro, e com ele, como com uma peneira, eu quero limpar a minha eira. Este templo será destruído e ressurgirá novo e santo, porque este atual é corrompido, e Deus o entregou ao seu destino. Blasfemador! Todos gritam em coro. Em 3 dias farás isso, ó doido e possesso? Este não, mas o meu ressurgirá, o templo do Deus verdadeiro, vivo, santo, 3 vezes santo. Maldito! Gritam eles de novo em coro. Caifás levanta sua voz rouca e rasga suas vestes de linho com gesto de um horror estudado e diz: Que precisamos ouvir ainda?
A blasfêmia está dita, que é que faremos? E todos em coro, seja réu de morte. E com gestos de desprezo e de escândalo, eles saem da sala, deixando Jesus à mercê dos esbirros e do populacho, das falsas testemunhas que lhe dão bofetadas com os punhos, sujando-o com escarros, cobrindo-lhe os olhos com um trapo, puxando-lhe violentamente os cabelos, jogando-o para um lado e para o outro, estando ele com as mãos amarradas de tal modo que ele esbarra contra as mesas, os bancos e as paredes. E enquanto isso, eles lhe vão perguntando: quem foi que te bateu? Adivinha? E tudo isso eles fazem muitas vezes, dando-lhe rasteiras, fazendo-o cair de bruços, e se riem escancaradamente ao verem como, com as mãos amarradas, ele leva tempo para levantar-se. Assim passam as horas, e os carrascos cansados pensam em tomar um pouco de repouso. Levam Jesus para um pequeno quarto, fazendo que ele atravesse muitos pátios, ouvindo as chalaças da plebe que se reuniu no recinto das casas pontificais. Jesus chega ao pátio onde está Pedro, ao lado de um fogo, e olha para ele. Mas Pedro evita aquele olhar. João não está mais lá. Eu não o vejo. Acho que foi-se embora com Nicodemos. E aqui nós vamos encerrar essa parte. Aqui vai falar que a aurora está chegando com dificuldade esverdeada. A gente para nessa parte e amanhã a gente continua. Bendigamos ao Senhor. Demos graças a Deus. Encerramos mais essa tarde de oração, pedindo a Nossa Senhora, através dessa Salve Rainha, que nos ajude a caminhar neste vale de lágrimas, que nos ajude a sermos conformados com aquilo que o Senhor quiser nos mandar, pedindo apenas a força, que o Senhor nos ajude a ter a força de caminhar e de fazer a sua santa vontade. Salve Rainha, Mãe de Misericórdia, vida, doçura e esperança nossa, salve. A vós bradamos os degredados filhos de Eva, a vós suspiramos gemendo e chorando neste vale de lágrimas. Eia, pois, advogada nossa, esses vossos olhos misericordiosos a nós ouvei. E depois deste desterro, mostrai-nos Jesus, bendito o fruto do vosso ventre. Ó clemente, ó piedosa, ó doce sempre Virgem Maria. Rogai por nós, Santa Mãe de Deus, para que sejamos dignos das promessas de Cristo. Amém. Estivemos e sempre estaremos reunidos em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém. Até amanhã, se Deus quiser. Fiquem com Deus e que Nossa Senhora passe à nossa frente.